Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da professora Madalena Coátio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. Meu povo, nós vamos continuar a correção do nosso simulado da banca FURB para o concurso da Secretaria de Estado de Educação lá de Santa Catarina. Na aula anterior, nós corrigimos a primeira parte do simulado, que foi a parte de legislação educacional. Se você não corrigiu, assista a aula anterior, tá bom? Bom, pega o seu simulado, o link para baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem muita playlist para você maratonar, tá certo? E outra coisa, meu povo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho da aprovação e não esqueça de deixar o seu like é muito importante para mim. E também deixa o comentário, sempre que eu posso, eu leio tudinho. E se você precisa passar neste concurso da Secretaria de Educação lá de Santa Catarina, vem estudar conhecimentos didático-pedagógicos comigo. Então bora lá? Questão de número 12. Vamos nessa! De acordo com Ghirardelli, analise os objetivos da retórica neoliberal relacionados à educação apresentados a seguir e registre V para as verdadeiras e F para as falsas. Antes de analisarmos os itens, gente, a FURB, ela utiliza muito a literatura do Ghirardelli, tá bom? Vamos lá. Atrelar a educação escolar à preparação para o trabalho e a pesquisa acadêmica ao imperativo do mercado ou às necessidades da livre iniciativa. E aí, gente, esse aqui é um dos objetivos da retórica neoliberal. Sim, o neoliberalismo ele busca, adequar a educação escolar para o mercado de trabalho e a academia, as pesquisas acadêmicas também para atender às necessidades desse mercado ou da livre iniciativa. Próximo, adequar a escola à ideologia dominante. E aí, gente, essa adequação da escola à ideologia dominante é um dos objetivos do discurso da retórica neoliberal? Sim, o item também está correto. Próximo, desenvolver o pensamento crítico. Vocês acham que o discurso neoliberal tem como objetivo desenvolver o pensamento crítico? Nunca precisou. E a última aqui, aumentar a contribuição direta do Estado no financiamento da educação. E aí? Esse aumento da contribuição direta do Estado no financiamento da educação é um dos objetivos da retórica neoliberal? Não é. Porque o neoliberalismo ele vai pregar mais mercado e menos Estado. Então, como é que se vai prever aqui, como um dos objetivos, aumentar a contribuição direta do Estado no financiamento da educação? Muito pelo contrário, é diminuir, é mais mercado e menos Estado. Próxima questão, 13. Para Lucchesi, a pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar o indivíduo para o desempenho de papéis sociais. Sobre a corrente liberal, é correto afirmar. Vamos lá. O que é essa corrente liberal da educação? Me diga aí. O que é essa corrente liberal? Gente, essa corrente liberal, a educação liberal, a pedagogia liberal, vai dizer exatamente o que está aqui no enunciado. A educação tem por objetivo preparar o indivíduo para o desempenho de papéis na sociedade. Professor, e qual o meu papel na sociedade? Não sei. Depende aí da tua origem de classe. Se tu nasceu rico de marré, desci, a escola vai te preparar para mandar, governar, administrar.
Se tu nasceu pobre de marré, marré de si, a escola vai te preparar para a obediência. E aí, meu povo, toda vez que vocês encontrarem pedagogia liberal, podem trocar por pedagogia não crítica. Pedagogia não crítica. Sim, a educação liberal é não crítica. Encontrou na prova liberal? Troca mentalmente por não crítica, que vai te ajudar a responder o item. Então vamos às alternativas. Sobre a corrente liberal, é correto afirmar: A. Dentro da corrente liberal, encontramos a tendência libertadora e libertária. E aí, esse item? Esse item está errado, porque essas duas tendências fazem parte das progressistas. E quando vocês encontrarem tendência progressista, pedagogia progressista, pode fazer a troca mental por uma educação, por uma pedagogia, por uma tendência crítica, tá? Progressista é crítica. B. Está fundamentada em pensadores marxistas e humanistas. Gente, a pedagogia liberal não se fundamenta em Marx, tá? Marx vai estar lá na pedagogia histórico-crítica do Saviani. C. Um de seus principais defensores é Demerval Saviani. E aí, gente? O professor Demerval Saviani, ele é um defensor da corrente liberal? Nananina, não. O Saviani está lá na pedagogia histórico-crítica. O termo liberal possui em seu âmago um sentido de avançado, democrático e cooperativo. E aí, liberal quer dizer avançado, democrático, cooperativo? Não, não quer dizer. Libânio diz isso textualmente no livro dele. O termo liberal não diz respeito, não tem o sentido de avançado. Então, sobrou aqui, né, gente, a letra E. Fazem parte da tendência liberal a escola tradicional e a escola nova. E também vamos ter ainda como pensamento, uma corrente, uma tendência liberal, o tecnicismo. Então, vamos para a questão de número 14. Próxima aí. A filosofia da praxis foi um conceito reelaborado por Gramsci, Antônio Gramsci. Gramsci foi um filósofo italiano, tá? E pode ser considerada uma teoria que ajuda a fundamentar o trabalho do professor em sala de aula e enquanto pesquisador. Acerca da filosofia da praxis, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Quando vocês encontrarem assim filosofia da praxis, para efeito de prova, façam uma troca assim por marxismo, que ajuda a analisar os itens, tá? Gramsci foi um filósofo italiano. Gramsci passou um tempão da vida dele preso, tá? Ele nasceu muito pobre lá no interior da Itália e muito jovem ele vai para um grande centro, para Turim, e lá ele se envolve com o Partido Comunista Italiano, e daí ele é perseguido, elege-se deputado, e daí ele é perseguido pelo regime fascista de Mussolini e é preso. E ele ficou praticamente toda a vida na cadeia. Então, muito do que ele escreveu lá no cárcere. Inclusive, tem uma grande obra dele chamada Cadernos do Cárcere. Ele é muito fofo. Bora lá, gente! A. Não tende a resolver pacificamente as contradições existentes na história e na sociedade. Ou melhor, ela é a própria teoria de tais contradições. E aí, gente, isso aqui tem a ver ou não tem a ver com a filosofia da praxis? Me diga aí. Tem a ver sim, tá? Tem a ver sim. Praxis, para efeito de prova, tá? Vocês podem pensar da seguinte forma: é a indissociabilidade da teoria e da prática.
A gente pratica, a gente age, daí a gente reflete sobre aquilo que a gente praticou, sobre aquilo que a gente agiu. Para fazer tudo igualzinho? Não, para melhorar a nossa prática. E daí a gente não reflete mais? Reflete de novo sobre aquilo que a gente agiu para melhorar a nossa prática. Por isso que o conhecimento ele não se acaba nunca. Bom, então vamos voltar aqui ao nosso item. Não tende a resolver pacificamente as contradições existentes na história e na sociedade. Ou melhor, a filosofia da praxis é a própria teoria das contradições. Sim, a filosofia da praxis vai reconhecer como categoria de análise da sociedade as contradições. E a sociedade, gente, ela é contraditória. Enquanto a gente tiver um pinguinho de gente muito rica e um montão de gente pobre, nós temos o quê? Contradições sociais. Próxima. A filosofia da praxis é considerada como um instrumento de governo de grupos dominantes para obter o consentimento e exercer a hegemonia sobre as classes subalternas. E aí, gente, essa filosofia da praxis é um instrumento do governo dos grupos dominantes para exercer a hegemonia. O que é hegemonia? Hegemonia é supremacia. Para exercer a hegemonia sobre as classes subalternas? Não, a filosofia da praxis não é considerada um instrumento do governo de grupos dominantes. Muito pelo contrário, ele se afina ali com a classe trabalhadora. Próxima é a expressão das classes subalternas. Nós, que querem educar a si mesmas na arte de governo e que têm interesse em conhecer todas as verdades, inclusive as desagradáveis. Tem que conhecer, inclusive, as contradições sociais, né? Sim, a filosofia da praxis, ela é uma expressão, sim, das classes subalternas. E não, gente, como disse aqui no item anterior, um instrumento de governo dos grupos dominantes. Agora vamos para a questão de número 15. Vamos lá. Para a teoria histórico-cultural, o desenvolvimento de capacidades especificamente humanas acontece no processo da vida social do sujeito, através de relações dialéticas, a partir das condições de vida e em processos de educação e interação social. Com essa base, afirma-se: 1. A pedagogia histórico-crítica e seu processo de ensino tem como elemento fundante a dialética prática, teoria, prática. E aí, gente? Esse item está certo ou está errado? Meu povo, este item ele está certinho, tá? Ele está redondo, ele está certinho. A pedagogia histórico-crítica, e nós vamos ter a pedagogia histórico-crítica com o mestre Demerval Saviani, né? Tem como elemento fundante a dialética. Se eu pudesse resumir a dialética nessa aula, dialética seria movimento. Quando a sociedade se movimenta, ela tem a garantia de que vai mudar? Não, mas ela tem a possibilidade da mudança. Quando a gente não se movimenta, nem a possibilidade da transformação nós temos. E como um dos elementos dessa dialética, nós vamos ter o que eu falei no item anterior. Vou colocar em amarelo aqui, ó. Prática, teoria, que leva a uma nova prática, que leva a uma nova teoria. Por isso que o conhecimento não se acaba nunca. Vamos lá. 2. A teoria histórico-crítica tem como aporte teórico a teoria cognitivista, que compreende a aprendizagem humana por estágios de desenvolvimento, sendo o primeiro denominado sensório-motor e o último operatório formal. E aí, gente,
A teoria histórico-crítica se embasa nessa teoria cognitivista, e aí nós vamos ter o primeiro período denominado sensório-motor, o último operatório formal, aí a gente vai ter Piaget. E aí, a teoria histórico-crítica está casadinha ali com Piaget? Não, gente. O item está errado, porque a teoria histórico-crítica ela vai ficar casadinha com a psicologia histórico-cultural do Vygotsky, tá bom? E 3. A teoria histórico-cultural tem seus fundamentos teóricos embasados na teoria do sociólogo e economista Karl Marx. E aí, tá certo ou tá errado? Este item, gente, está certinho, porque Vygotsky, com a psicologia histórico-cultural, embasa-se no marxismo. Então, presta atenção, a pedagogia histórico-crítica de Saviani e a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, ambas teorias têm como base o marxismo. Então, o item 3 está certinho. A próxima. Para a teoria histórico-cultural, o homem não nasce humano, ele se humaniza. Sua forma de aprendizado ocorre por meio de sua inserção na cultura e por parceiros mais experientes. E aí, este item 4, para você, está certo ou está errado? Para a teoria histórico-cultural, o homem não nasce humano. Ele vai se humanizando na sua forma de aprendizado, na interação com os seus pares. Logo, esse item está certinho. Então, nós vamos marcar aqui a letra C. Questão de número 16. Vamos a ela. Como construção social, o currículo se configura na educação contemporânea, na educação atual, como um dos mais poderosos dispositivos educacionais. Sobre as teorias do currículo, analise as afirmativas abaixo e marque V se for verdadeira e F se for falsa. Então vamos para o primeiro aqui. Foram, talvez, as condições associadas com a institucionalização da educação de massas que permitiram que o campo de estudos do currículo surgisse nos Estados Unidos como um campo profissional especializado. E aí, este item está certo ou ele está errado, meu povo? Este item, gente, ele está certinho, tá? Ele está certinho. Os estudos sobre currículo surgem, sim, lá nos Estados Unidos, com um camarada chamado Bobbitt. Então, o Bobbitt, ele escreve um livro chamado De Currículo. E ali naquele livro, ele defende a escolarização da massa. Bobbitt é um teórico da teoria crítica do currículo. Vamos para o próximo? O currículo, como qualquer artefato educacional, veicula uma formação ética, política, estética e cultural, nem sempre explícita, denominada de currículo oculto. E aí, para você, tá certo ou tá errado? Este item, gente, ele tá certinho, tá? O currículo é um artefato, né, um instrumento educacional, e ele tem sim, ele veicula uma formação ética, cultural, política e estética. O que é essa estética? É a educação do olhar, é a sensibilidade, é a criatividade. E aí o item continua. E que nem sempre tais informações são explícitas, que é o que a gente chama de currículo oculto, certinho. O currículo oculto é aquele currículo que ele é muito importante para a formação humana, tá? O currículo oculto é uma característica da teoria crítica do currículo. Sim, é a teoria crítica do currículo que reconhece
a existência do currículo oculto. O currículo oculto também é chamado de implícito. É tudo aquilo que ocorre na escola e na sala de aula que não está explicitado em canto nenhum, mas a gente, querendo ou não, vai acontecer e vai influenciar no nosso desenvolvimento e dos nossos alunos também. Próxima. Cultiva uma ética e uma política ao fazer e realizar opções epistemológicas, pedagógicas, ao orientar-se por determinados valores. E aí, gente, esse item tá certo ou tá errado? Meu povo, este item está certinho, tá? O currículo, ele cultiva, sim, uma ética e uma política. Por quê? Currículo, ele é instrumento ideológico. Tudo que acontece em educação é permeado de ideologias. Não existe educação sem intenção. Por trás de todo o ato educativo, do projeto político-pedagógico, do livro didático, das atividades, das técnicas, da avaliação, do currículo, das leis de educação, existe sim uma ideologia. Então o item está dizendo que o currículo cultiva, tem uma ética e tem uma política. Quando ele faz opções pedagógicas, quando ele faz opções epistemológicas. O que é episteme? Episteme é conhecimento, logia é estudo. Logo, epistemologia é estudo do epistemologia é estudo do conhecimento. E o currículo, ele é orientado, sim, por determinados valores. Próxima. Possui uma neutralidade obsessiva como lógica necessária para que se possa trabalhar em prol da lucidez nos âmbitos do currículo. Inclusive, eu já até respondi, né, quando eu analisei o item anterior. Não existe neutralidade em educação. Por trás de todo ato educativo, por trás de todo artefato educacional, existe ideologias. Então, este daqui é falso e nós vamos marcar a letra E. Agora nós vamos para a questão de número 17. O acompanhamento e a avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem são fundamentais para garantir a qualidade da educação. Por meio desse processo é possível identificar os pontos fortes e fracos do ensino, bem como as necessidades dos alunos em relação à aprendizagem. Dentre as diversas formas de avaliação, podemos destacar a tracinho, que é realizada ao longo do processo de aprendizagem, permitindo que o professor acompanhe o desenvolvimento do aluno e faça intervenções pedagógicas específicas. Marque a alternativa que corretamente preenche a lacuna do trecho apresentado. A para avaliação somativa, B para avaliação comparativa, C para avaliação subjetiva, D para avaliação formativa, E para avaliação diagnóstica. Me diz aí, meu povo, o que vocês marcaram aí? Aqui, gente, nós vamos ter uma avaliação formativa. A avaliação formativa, como diz aqui a questão, é aquela que ocorre ao longo do processo. E ela tem por objetivo fornecer ao professor informações essas que o professor vai se utilizar para fazer as mudanças necessárias, para fazer as intervenções pedagógicas necessárias. A avaliação formativa é uma avaliação de controle, mas aqui controle está no sentido de acompanhamento. Questão de número 18. Vamos lá. Leia as características abaixo. Entendida como uma prática de avaliação contínua que objetiva desenvolver as aprendizagens. 2. Proporciona o levantamento de informações úteis
a regulação do processo ensino-aprendizagem, contribuindo para a efetivação da atividade de ensino. 3. Trata-se de um processo cíclico e contínuo de análise e ação, que possibilita ao professor ter um apontamento das necessidades e dificuldades dos alunos. As características elencadas se referem a avaliação diagnóstica, B, avaliação formativa, C, avaliação comparativa, D, avaliação classificatória e E, avaliação somativa. E aí, gente, essas características, elas se referem à avaliação formativa. Vamos analisar, ó. A avaliação formativa, ela é contínua, porque ela ocorre ao longo do processo. Aí continuando, ela proporciona o levantamento de informações úteis, a regulação, ao acompanhamento do processo de ensino. E o professor, de posse dessas informações, vai fazer as intervenções pedagógicas necessárias. E a outra característica é um processo cíclico e contínuo de análise e ação. O professor vai, de uma forma continuada, ao longo do processo, o professor vai analisar toda aquela sensação para agir, para intervir, tá? Para resolver ou minimizar as dificuldades que os alunos têm. Então, agora nós vamos para a questão de número 19. Vamos a ela. Dentro do conceito de aprendizagem e desenvolvimento humano proposto por Henri Vallon, a afetividade desempenha um papel crucial e está intrinsecamente ligada ao processo cognitivo. Neste contexto, analise as proposições a seguir. Então, vamos lá. 1. O processo de desenvolvimento proposto por Vallon apresenta uma sequência linear sem possibilidade de regressões. E aí, meu povo, este item para você, o 1, está certo ou está errado? Meu povo, este item aqui, ele está errado, porque para Vallon, o processo do desenvolvimento não é linear. Ele é cíclico e não linear. Próxima. A teoria da afetividade de Vallon preconiza a integração de dimensões psíquicas como a motora, a afetiva e a cognitiva. E aí, o item 2 para você, tá certo ou está errado? Este item 2, gente, este item 2, ele está certinho, tá? Esse item 2, ele está certinho. Cadê aqui? Certinho. Tá bom, tá aqui. Gente, tá falhando aqui a mesa, tá? Desculpa. Mas vamos lá. O item 2, ele está certinho. Então, o Vallon, ele vai sim acreditar na integração de diversas dimensões. Dimensões motoras, afetivas, cognitivas. E essas dimensões, elas interagem entre si para promover o desenvolvimento humano. Então, o 2 está certo. Vamos para a próxima. Para Vallon, a aprendizagem é uma experiência individual dissociada de contextos sociais e afetivos. Essa tá fácil, né, gente? E aí, o item 3 está certo ou ele está errado? O item 3, ele está errado, gente. Porque o item está dizendo que, para Vallon, a aprendizagem é dissociada, separada de contextos sociais e afetivos? Não. Esses contextos, eles são essenciais para o desenvolvimento humano. Então, aqui nós vamos marcar a letra C. Próxima. Questão de número 20. Analise as afirmações a seguir e registre V para as verdadeiras e F para as falsas.
Que questão enorme é essa, né, gente? Mas bora lá, bora na fé, bora nela. Antes da questão de número 20, eu quero pedir para você deixar o seu comentário, para você deixar o seu like, tá? Comenta, eu sempre leio quando eu posso, tá certo? Então, bora lá, bora responder aqui a questão de número 20. Tá pertinho já a data da prova, né, meu povo? Então, vamos nessa. Os estudos contemporâneos no campo da educação apontam que o uso de tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, por si só, ou seja, independentemente do contexto escolar da turma, da relação entre professor e estudante, da metodologia a ser utilizada, é capaz de revolucionar o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais significativo. Para você, esse item está certo ou ele está errado? Meu povo, esse item está errado. O que o item está dizendo aqui? Ó? Deixa eu apagar aqui. Ó. O item está dizendo que as TICs, né, as tecnologias da informação e da comunicação, independentemente do quê? Do contexto, da turma, da relação professor-aluno, da metodologia utilizada, vai mudar, vai revolucionar a educação. Não, gente. O uso das tecnologias tem que levar em consideração tudo isso que está aqui. O contexto escolar, a turma, a relação professor-aluno e as metodologias utilizadas. Próxima. Dentre as teorias de aprendizagem e desenvolvimento, aquela que hoje predomina nos documentos norteadores da educação brasileira é a teoria histórico-cultural, a qual tem nos estudos de Vygotsky sua ancoragem mais importante. Nós já falamos, né, gente, de Vygotsky hoje numa questão lá para trás. Então, os últimos documentos, né, os documentos norteadores da educação brasileira, da contemporaneidade, eles se ancoram, como diz o texto, eles se ancoram na teoria histórico-cultural, na psicologia histórico-cultural do psicólogo russo Vygotsky. O item está certo. Certo. Pronto, a próxima. Gente, eu tô toda atrapalhada aqui. Olha, eu tô gravando isso aqui para vocês. Deixa eu ver que horas são. Já são 11 horas da noite, né? Eu trabalhei o dia inteiro, né? Tô meio atrapalhada aqui na mesa, mas bora lá. Vai dar tudo certo. Vamos lá. A escola brasileira ainda é muito marcada por práticas pedagógicas vinculadas ao que se costuma chamar hoje de pedagogia tradicional, que é baseada na transmissão do conhecimento e que parte da percepção do estudante passivo no processo ensino-aprendizagem e ao behaviorismo pedagógico, relacionado a atividades de repetição e treinamento baseadas na relação, estímulo, resposta. E aí, meu povo, essa questão aqui, ela está falando de duas teorias da pedagogia liberal. Essa questão está se referindo à pedagogia tradicional, deixa eu apagar aqui, ó. A pedagogia tradicional, olha ela aqui, e ao behaviorismo. O behaviorismo vai estar em que tendência pedagógica? Lá no tecnicismo. Tá? Então, a escola, o que o item está dizendo? Que a escola brasileira ainda tem, né, práticas baseadas em uma educação tradicional. E a educação tradicional é aquela que o professor transmite o conhecimento em forma de verdade absoluta e que o aluno ele é passivo. E aí o item continua dizendo que ainda
está presente nas escolas brasileiras o behaviorismo, que aí a gente vai ter Skinner. E o behaviorismo é a base psicológica da tendência liberal tecnicista. Aí o item está dizendo que o behaviorismo se relaciona ainda com repetição, treinamento, baseado no estímulo-resposta. Certinho. A próxima. As diretrizes educacionais brasileiras, quando se referem na contemporaneidade à educação básica, insistem em práticas avaliativas formais, sobretudo na realização de provas bimestrais classificatórias que permitam separar bons e maus estudantes. E aí, gente, as diretrizes educacionais atuais, contemporâneas, querem uma prática avaliativa formal que se baseia, que prima, né, que se baseia pela realização de provas bimestrais classificatórias que separam os bons e os maus? Não, essa avaliação que está aqui nessa questão é uma avaliação somativa. E hoje, os documentos brasileiros, as diretrizes educacionais, elas caminham na linha de uma avaliação, até a gente já fez questão sobre isso, de uma avaliação formativa e não somativa, como está aqui no texto. Então, aqui nós vamos marcar a letra C. E agora nós vamos para a última questão. Outra questão enorme, hein? A FURB gosta de questões grandes, longas, extensas. Isso é ruim porque cansa o candidato, tá? Mas, gente, não se preocupa, vai dar tudo certo, tá bom? Vocês vão gabaritar, vocês vão pegar essa vaga é sua. Bora lá para a questão de número 21. Os pesquisadores interpretaram a educação segundo áreas do conhecimento distintas e formularam teorias e metodologias que permeiam as atividades educacionais até os dias atuais. A este respeito, relacione as colunas: 1 para tradicional, 2 para comportamentalista, 3 para corrente humanista, 4 para a corrente cognitivista e 5 para a abordagem para a corrente sociocultural. E aí, meu povo? Vamos marcar... Opa! E aí, meu povo? Vamos lá? Vamos responder a esta questão imensa, longa. Meu Deus do céu! Vamos nessa. Esta concepção da educação leva em consideração aspectos como o contexto político, econômico, social, cultural, no qual o aluno está inserido. Ela entende que a ação educativa tem como base justamente esses fatores. E aí, gente, que abordagem é essa, né? Que leva em consideração o contexto político, econômico, social e cultural. E o item continua, que a ação de educar nesta abordagem considera demais todos esses fatores sociais e culturais. Então, que abordagem é essa? Essa daqui vai ser a abordagem sociocultural, que vai ser o item 5. Vamos para a próxima. Esta concepção de educação tem como base os vários conhecimentos constituídos ao longo da história do aluno, considerando tanto a sua cultura, a sua personalidade, a afetividade, o momento histórico no qual está inserido e ainda o meio social no qual ele vive. Que abordagem é essa, gente? Que vai levar em consideração os vários conhecimentos constituídos ao longo da história do aluno, que vai levar em conta a sua personalidade, a afetividade, a cultura, o momento histórico. Me diga aí,
Essa daí vai ser a abordagem cognitivista, que a gente vai colocar como 4. Próxima. Esta concepção preza pela centralidade, o centro, pela centralidade do sujeito, que está em processo de aprendizagem. As experiências pessoais dos alunos são ressignificadas diante dos conteúdos do currículo escolar, de modo que não se parte do externo para o indivíduo, mas do aluno para o que está fora dele. E aí, gente, o que vocês marcam aqui? Aqui, deixa eu arrumar. Aqui nós vamos ter a concepção humanista, que é a 3. Olha só, centro é o sujeito, o aluno é o centro. Experiências pessoais dos alunos. E essas experiências são ressignificadas diante do currículo. Aí o final termina, ó. Não se parte do externo para o indivíduo, mas do indivíduo, do humano, humanista, do indivíduo para fora. Próxima. É um modelo educacional que foi amplamente difundido no território brasileiro desde o Império. Conforme esta concepção, o aluno é visto como um receptor passivo das informações, conteúdos e práticas pré-estabelecidas pelo sistema educacional, pela escola ou mesmo pelo professor. E aí, essa tá fácil, né, gente? Desde o Império. O aluno é passivo. Essa daqui vai ser a 1, a tradicional. Bom, sobrou o quê? Sobrou a 2, que é a comportamentalista, né? Tecnicista. Vamos ver? Esta concepção é também conhecida como behaviorista. O nome mais conhecido do behaviorismo é Skinner, falamos já dele, né? Cujas pesquisas pautaram-se nos comportamentos de condicionamento social. O conhecimento é um elemento externo ao indivíduo e cabe a este encontrar as formas para chegar lá. Então, aqui vai ser o comportamentalismo. O comportamentalismo, que é o tecnicismo, embasa-se no behaviorismo, na teoria psicológica do Skinner, estímulo, resposta e reforço. E aí nós vamos marcar a letra D de dado. E aí, meu povo, terminamos, né? Gente, eu desejo a você que vai fazer a prova da Secretaria de Estado de Educação lá de Santa Catarina, muita luz para vocês. Gente, eu tenho certeza que você vai alcançar, sim, esta vaga. Sabe por quê? Porque tudo vai dar certo, meu povo. Carimba que é top e vocês são maravilhosos. Vai dar certo. Já já vocês estarão assinando o termo de posse. A gente se vê numa próxima aula.